Voltamos aqui no programa Além da Notícia. O tema é violência contra as mulheres. Eu estou recebendo aqui a Aparecida Gonçalves, que é da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. E estou recebendo também uma doutoranda em Sociologia, que é a Ana Paula Antunes. Fez um trabalho, continua fazendo, né, Ana? Sim, estou Feminismo, fazendo. Relações de Gênero e Raça. Gente, as ameaças, o quanto a ameaça, ela prejudica, o quanto a ameaça a mulher e os tipos de ameaça diversos, o quanto aquilo é torturante para uma mulher. E é uma violência, não é? Sim, com certeza, é um crime. É interessante a gente discutir algo que é uma inovação da Lei Maria da Penha, que é o conceito de violência. Porque a Lei Maria da Penha, ela alargou o conceito e incluiu outros tipos. Então, a gente considera a violência não apenas a violência física, mas a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica, que incluem outros tipos de comportamento que antes não eram concebidos como violência. Então, alguns comportamentos como danos diários, com humilhações, depreciações, hoje estão dentro do escopo da Lei Maria da Penha. Você deu exemplo aqui agora em pouco fora do ar, né, Aparecida? Esse tipo de ameaças e de violência. Chamar a mulher de burra, de gorda, dizer que a comida não serve, né? Tem uma série de coisas Pegar que é violência. Pegar o prato e jogar. Quebrar os pratos, jogar fora a comida, né? Queimar os documentos, que isso acontece muito. Vou te trocar por outra porque você não presta. Então, tem uma série de violências que são cotidianas que, na maioria das vezes, as próprias mulheres não reconhecem que isso é violência. Uhum. Elas denunciam quando chega na violência física ou quando chega nos muitas até filhos. acham que não, isso dá para passar, isso dá para relevar. Só que eu imagino alguém ouvindo isso todos os dias, pelo amor de Deus. Exato. E existe mais um tipo de violência sobre o qual eu não falei quando eu enumerei os tipos, que é a violência sexual. Que é um tipo de violência que acontece muito também dentro dos lares, acontece muito também dentro do relacionamento conjugal. E por causa desse motivo que a secretária aponta, de que as mulheres estão apenas começando a se conscientizar do que é e do que não é violência, muitas ainda entendem que a violência sexual dentro do matrimônio é uma obrigação dela. Não é violência porque ela se vê obrigada. Exatamente. Não seria punida porque seria como um compromisso ou um dever conjugal. Sim. No entanto... Mas agora só vamos explicar. Quando é que isso se torna violência, então? Toda vez que não há consentimento. Uma relação sexual, para que ela seja legítima e legal, precisa haver consentimento. Então, a Lei Maria da Penha, ela abrange esse escopo da violência, permitindo que nós vamos, com o passar do tempo, nos conscientizando de que novos padrões de relacionamento são necessários. E, com isso, aumenta o acesso à justiça e a efetividade da lei, né? Precisa haver essa discussão na sociedade para que as pessoas vão se conscientizando do que é e do que não é violência. Eu queria saber de vocês o seguinte, tem aumentado o número de denúncias, a Lei Maria da Penha se tornou de fato um instrumento eficaz, eu vou dizer, super poderoso de defesa das mulheres, porém, a gente quer saber, as pessoas estão denunciando e fico imaginando aqui, muitas mulheres não denunciam porque elas dependem daquele homem. Como é que a gente lida com isso? Na verdade, assim, as mulheres têm aumentado a denúncia depois da Lei Maria da Penha em cerca de 35% a 40%. Seja na Central 180, seja nas delegacias, nos serviços especializados, tem aumentado a denúncia. É importante dizer que tem aumentado a denúncia, não a violência, né? Porque isso nós não temos condições de dizer que houve um aumento da violência, mas da denúncia sim. Então as mulheres têm tido mais coragem de denunciar. E não se pode ligar uma coisa à outra, não é? Não. Dizer que porque aumentou a denúncia é porque aumentou a violência também. Exato. É que antes não existia o instrumento e nem a conscientização. E poucos serviços. E até hoje a gente ainda tem muita dificuldade de dados oficiais para nós podermos dizer qual é o teto do número de violências para saber se subiu, se abaixou, se aumentou ou diminuiu. Então, o que nós estamos trabalhando é que efetivamente tem aumentado as denúncias. As mulheres têm ligado, os vizinhos, os dados da central
de 2013 mostrou que vizinhos têm ligado na central, já têm começado a pedir informação, as mães têm ligado para fazer a denúncia. O número é o 180? É 180, né, que é o número gratuito para qualquer lugar do país, 24 horas por dia, para que as pessoas possam buscar informação e fazer denúncia. Né? Isso que a secretária está falando é muito importante, porque essa também foi uma inovação da Lei Maria da Penha e uma decisão do STF posterior definiu que a violência, o direito da mulher a uma vida sem violência é incondicionada à representação. Ou seja, se acontece uma violência, qualquer pessoa que seja testemunha, que tenha notícia, que tenha o relato desse fenômeno, dessa ocorrência, pode buscar fazer o boletim de ocorrência e noticiar as autoridades. Aqui, eu tenho essa notícia, é a seguinte, olha, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir de agora, o Ministério Público pode denunciar o agressor nos casos de violência doméstica contra a mulher, mesmo que a vítima não tome a iniciativa de denunciar o crime. Alguém pode, então, denunciar por ela? Exato, porque se torna independente da representação da mulher. Então, o Ministério Público pode dar continuidade ao processo, mesmo que essa mulher, por algum motivo, tenha desistido da ação ou tenha se sentido coibida, constrangida pelos condicionamentos sociais a continuar. Então, o promotor ou a promotora pode entender que é o caso de continuar a ação. Um vizinho, um pai, uma mãe dessa mulher, um irmão, um amigo, sabendo daquilo, mesmo sem ela querer denunciar, ele pode fazer. Pode. Exato. E é importante reforçar essa proposta, Ronaldo, por dois motivos. Que assim, os dados da Central têm mostrado que o fato da mulher permanecer na situação de violência não é só porque ela não tem condições financeiras e econômicas de sair, porque a violência contra a mulher acontece com todas as classes sociais. Né, com gente da classe alta, da classe média e da classe baixa. Então, o único fator não é esse. Um dos grandes fatores é o fator da relação de afetividade, que são as relações que foram construídas. O teu inimigo não é o ladrão da rua que você desconhece. Né? O que está te espancando, o que está sofrendo é o pai do teu filho. Né? Você conhece a sogra, você tem alguém da sua convivência familiar. Com isso tem pressão. Com isso, tem uma série de elementos que faz com que a mulher continue na situação de violência. Acho que é importante trabalhar essa informação. A segunda, eu acho que é importante a gente ver que, na verdade, essa decisão do STF é muito importante. Porque a maioria das mulheres que chegam no serviço público, elas não chegam na primeira violência sofrida. Elas vão chegar, muitas vezes, com 10 anos, 15 anos. Nós temos mulheres com 35 anos sofrendo violência e cotidiana, todos os dias. Né? Então, os dados da Central têm mostrado isso, que todos os dias essas mulheres sofrem violência. Então, elas estão no grau de autoestima tão baixa que ela não é capaz de tomar iniciativa. É isso que eu queria perguntar a vocês. Vocês podem me descrever algumas das consequências que se manifestam na vida de uma mulher que vive isso, que sofre isso? Para mim é um achatamento, uma diminuição da pessoa, não é? É verdade que nós precisamos fazer pesquisas qualitativas com representatividade nacional, para que a gente possa entender esses danos psicológicos ao longo de uma trajetória de vida. Já é possível fazer isso, porque como a lei já tem 8 anos, a gente já poderia fazer acompanhamentos com representatividade nacional mais interessantes. Você sabe por que eu pergunto Pesquisas isso? Qualitativas. Porque isso pode refletir também na saúde mental da nossa sociedade. É verdade. Porque é ela que cuida do filho, o filho está mais sempre perto de uma mãe, é ela que comanda mais ou menos uma família, deixa eu tirar o termo mais ou menos, mas ela que comanda uma família. E uma mulher que tem uma saúde mental afetada, ela é estrutura familiar, que tem uma saúde mental afetada, naturalmente aqueles que estão dependendo dela sofrerão com isso também. Exato, são danos psicológicos, né, danos à saúde mental que se verificam, que estão presentes no cotidiano dos operadores da saúde, né, do sistema de saúde, que verificam essas questões. E por isso é muito importante que tenha uma rede integrada, né, a intersetorialidade entre os serviços, para que esse profissional da saúde, quando atende uma mulher com causas diversas, às vezes não foi uma lesão corporal muito grave, mas existem danos psicológicos que advêm de um processo contínuo de violência no âmbito doméstico, que esse profissional, se está sensibilizado para a questão, pode fazer um encaminhamento correto,
né, para o centro de atendimento, né, para o centro de referência, para que essa mulher possa ser devidamente encaminhada e sua questão atendida. E tem uma coisa dos danos que é importante a gente trabalhar, que a OMS já disse o seguinte, que o número de falta de mulheres, né, a cada 5 faltas de mulheres no trabalho, uma é em consequência da violência contra a mulher. Olha só. E as mulheres elas não conseguem muitas vezes subir de cargo na escala profissional. As mulheres que sofrem violência, elas estão embaixo. Por quê? Porque ela sempre está machucada, não vai trabalhar, porque ela chega, a autoestima não faz com que ela produza, então o que ela vai estar? Ela sempre vai estar na escala menor. E ela é aquela que mais sai do emprego. Ou ela é demitida, ou ela pede demissão. Portanto, tem as consequências psicológicas e sociais que a Ana Paula está colocando, mas tem as consequências também profissionais e de cidadania, vou chamar assim. Porque essa mulher tem que condições de atuar enquanto sujeito de direito no nosso país. E isso que é importante quando a gente fala de ter um acompanhamento psicológico, é fazer com que essa mulher seja resgatada enquanto sujeito de direito. Porque para uma democracia funcionar, nós não podemos ter alguém humilhado, xingado, né, e sem autoestima e sem ser sujeito de direito. Até por uma questão econômica, inclusive, né, por uma questão de produtividade econômica. Então, é um problema público. Percebe-se que realmente é uma questão privada que se torna pública e seja providências políticas Nós estamos constatando, efetivas. A gente está constatando aqui no programa de hoje, vocês já sabiam, eu estou constatando com a família brasileira que o problema é mais grave do que a gente pensa, suas consequências são muito mais abrangentes do que a gente pensa e por isso que é um caso de fato, mobilização. Eu queria só trazer aqui também à tona o caso da atriz Luana Piovani e o absurdo da decisão do STJ, não é? Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sim, de um desembargador. Que tratou a Luana Piovani como uma mulher que está acima das outras, por isso ela poderia suportar um tipo de violência, enquanto que outras como é que você poderia dizer? Vulnerabilidade. De vulnerabilidade, não. E a lei seria somente para essas de vulnerabilidade. Como é que vocês viram essa decisão absurda? Na verdade, nós levamos um espanto, porque a lei ela é muito clara, né? A lei... as letras que estão que é para qualquer mulher, né, independente de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual e de classe social. Então, a lei é específica nesse sentido. A segunda coisa é que a violência contra a mulher, a vulnerabilidade, não é a vulnerabilidade do poder econômico, é a vulnerabilidade do poder estabelecido na sociedade, que homens têm mais poder que as mulheres. Portanto, independente se ela é uma atriz como a Luana Piovani, independente se ela é uma senadora ou uma juíza, ela está vulnerável à questão da violência. Qualquer mulher, a Eliette Saffioti sempre disse isso, que é uma grande pesquisadora da violência contra mulheres, que bastou nascer mulher, você já está prestes a sofrer violência, você já está designada a sofrer uma violência no país, seja violência sexual, seja violência dentro de casa. Então, essa é a perspectiva que tem que ser construída. Então, nós levamos um susto, porque, na verdade, a hipossuficiência, ela não existe na questão da violência contra a mulher, né? Então, a lei é para todas as mulheres, de todas as classes, de todas as raças, de todas as etnias e orientação sexual. Então, eu acho que, assim, primeiro, o Tribunal de Justiça não foi um desembargador, né? Foram 2 desembargadores que votaram com essa visão e um que foi contrário. Porém, o STJ derrotou agora, no mês de março, essa versão e disse que não, que a lei é como o STF votou em 12 de dezembro, porque também é uma decisão que contraria a decisão do próprio STF. Né? O próprio STF declarou constitucional a Lei Maria da Penha em 12 de fevereiro de 2012. Porque, na verdade, a decisão se baseou fundamentalmente porque eles julgaram que a Luana Piovani, por ser uma atriz, por ter dinheiro, por ser uma pessoa famosa ou de um certo status, teria, vou dizer aqui, um superpoder a mais que as mulheres, um poder diferente de mulher. Naturalmente, uma decisão realmente absurda. E eu acho que ela teve a questão da autonomia de decidir continuar, e eu acho que isso a gente tem de continuar até as últimas consequências. Né? Isso eu acho que a gente
tem que falar e deixar público. Ela não aceitou a decisão do Tribunal de Justiça, ela recorreu até a última instância para que efetivamente isso não acontecesse, exatamente para garantir que a lei seja para todas. Muito bem. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente vai estar de volta aqui no programa Além da Notícia para continuar esse tema de hoje, muito interessante.